Boa noite, pessoal. Felipe Lourenço, da iClinic aqui. Estamos aqui para mais uma live da iClinic, seguindo e dando sequência aí nessa maratona de conteúdos que a gente vem tentando trazer para vocês. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial aqui, a Júlia, da MidFocus Consultoria. Ela acabou de entrar. Eu vou chamar a Júlia e aí a gente já começa. Deixa eu... Júlia, boa noite. Oi, boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Vai, Tô te ouvindo, tá dando às vezes uma cortadinha. Ah, tá. Bom, vamos ver se normaliza aí. Eu tô te ouvindo super bem. A Então tá gente bom. estamos no horário 7h30, mas vamos dar mais um minuto para o pessoal terminar de chegar. Gente, eu tô com a Júlia hoje aqui. Ela é fundadora e CEO, CFO, na verdade, né, Júlia, da MidFocus, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para a saúde. E a gente vai bater um papo super legal aqui, tentando trazer um pouquinho para vocês, né, de conteúdo e contexto de como otimizar a gestão financeira do seu consultório, da sua clínica, ainda mais nesse momento aí que a gente está vivendo. Então, só esperar mais 2 minutinhos o pessoal terminar de chegar e aí a gente repete um pouco esse contexto aí, mas só para vocês ficarem informados. Enquanto isso, Júlia, eu vou colocando o título da nossa conversa de hoje Tá para bom. finalizar aqui. Pronto, aí tá o tema aí embaixo, todo mundo que for entrando já fica por dentro que a gente vai falar. Você está falando de Campinas, Júlia? Isso, estou falando de Campinas. Legal, Estou do bacana. escritório, não estou de casa, mas especificamente porque eu tenho filhos pequenos e achei mais apropriado fazer do escritório hoje. Mas Legal. hoje a equipe inteira está todo mundo como home office. E o time inteiro tá há quanto tempo de home office? Enquanto o pessoal chega aí. Olha, vai fazer quase mais ou menos, acho que vai dar quase um mês e meio de home office. Mas a estratégia está funcionando, até recentemente saiu um anúncio da XP, né, falando que eles vão adotar home office até o final de 2020, então tem muitas. Hoje eu não bem a mesma coisa, então não sabe quando vai terminar isso, né? Então já tem gente se posicionando. Gente, bom, então acho que só para também a gente, né, não economizar aí o tempo, já começar e ter mais tempo para falar. Até o tempo, Júlia, não sei se você sabe, depois de 1 hora de live, o Instagram derruba. Perfeito. A gente começou Fui pontual. derrubado outro dia. Eu irei me comprometer aí com o horário. Legal, então a gente vai até aqui 8h30 e a intenção a gente, pessoal, é responder também as dúvidas de vocês de uma forma bem objetiva. Então, para quem chegou agora, gente, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Lourenço, eu sou CEO da iClinic, que é líder nacional hoje em soluções de prontuário eletrônico, gestão de clínicas e consultórios e agora telemedicina, né, que é esse mais nosso novo produto que a gente lançou aí faz 60 dias e tem sido um sucesso, principalmente considerando aí essa recente liberação aí da telemedicina. E a gente está aproveitando essa época de quarentena aí, de isolamento, para fazer uma sequência de lives aí 2, 3 vezes por semana para trazer conteúdos para vocês, né, que tem sua clínica, tem seu consultório e possuem dúvidas de tecnologia, de marketing, hoje de finanças, que é o tema que a gente está abordando aqui. Então, estamos aqui com a Júlia Castilho hoje. Júlia, queria mais uma vez agradecer o teu tempo, agradecer a parceria aí para estar aqui com a gente, disseminando e compartilhando o seu conhecimento. E queria que você se apresentasse, né? Eu vou dar uma breve introdução, mas aí depois você conta um pouquinho da sua experiência, do que vocês vêm fazendo na MidFocus. A Júlia, gente, ela é fundadora, né, e CFO da MidFocus Consultoria, que é especializado em gestão financeira para o mercado de saúde, especificamente ajudando, né, clínicas, consultórios, eu acho que até alguns hospitais, né, Júlia, você estava me contando Isso, os pais. alguns projetos assim. Então, acho que nada melhor de alguém que já vem fazendo isso, ajudando, né, muitos médicos no mercado, compartilhar um pouco, primeiro, do que ela tem visto nesse momento e dois, né, o que eles têm diagnosticado e quais são os planos de ação que eles têm feito junto com os clientes deles. E a ideia aqui é realmente dar o norte para vocês, trazer aí um mínimo de conteúdo que já permita você pensar, refletir e saber por onde começar, caso de fato você queira realmente aprimorar e refinar a sua estratégia financeira. Então, Júlia, bem-vinda mais uma vez, muito obrigado.
Conta aí um pouquinho para a gente a teu respeito e a respeito da Meet Focus, e aí a gente já começa. Ok. Bom, Felipe, primeiramente, muito obrigada. É uma oportunidade muito boa poder dividir essa live com você. É um software realmente iClinic, líder de mercado, é um benchmark para a gente, é uma referência. Os meus clientes gostam e usam, utilizam muito. Então, eu acho que a gente vai ter um papo bem interessante, porque muitas vezes das minhas recomendações financeiras, a ferramenta que viabiliza fazer esse planejamento é o próprio sistema, e no caso a gente está falando do sistema de vocês, que também vai ser bem interessante para a gente conseguir projetar. Legal. A Focus, ela é uma empresa especializada em soluções financeiras integradas e tecnológicas para a área de saúde. A gente dá esse viés do MIT. O MIT vindo de medicina mesmo, inovação e tecnologia, e Focus com K, que é uma palavra em alemão, com foco, prezando essa questão, tendo no DNA da Meet Focus a qualidade, o resultado de uma empresa na área de saúde. É uma empresa focada num nicho mesmo, para a gente ter profundidade e ter ganho de resultado efetivo. Então, quando uma consultoria chega, a gente acaba analisando, a gente nós não somos generalistas. Nós já vamos direto ao ponto, porque a gente acaba já sabendo da dor do nosso cliente, né? E, então, isso tem um ganho de tempo, de qualidade, de otimização. E, além disso, eu também sou fundadora do Grupo Saleve, que são clínicas, que são coworkings médicos aqui da região de Campinas. E isso implica que, quando eu brinco, vou fazer uma consultoria, eu sei da dor, porque eu vivo essa também. E até o Felipe antes tinha me perguntado se tinha problema com falar. Eu sou casada com um médico, então eu vivo, eu e ele ali no dia a dia das nossas clínicas. Tá bom? Então, acho que é essa a questão. A Focus, a Meet Focus, as soluções que elas trazem, que a gente apresenta, vem desde a parte contábil. Então, uma contabilidade especializada, com abertura de empresa especializada e com enquadramento correto para o médico, para a médica, para o dentista, para os setores da área de saúde, até que é o nosso carro-chefe, que é o planejamento tributário, que eu acho que a gente vai enfatizar bastante sobre ele agora, porque eu acho que é importante aonde você tem um ralo financeiro importante, significativo para uma geração de caixa. Ótimo, maravilha. Okay? Bom, então, depois dessa introdução, a gente está super em boa companhia. Hoje, a Júlia, além disso, né, ela é formada em administração de empresas, né, Júlia? Passou por empresas, né, nacionais e multinacionais, empresas grandes, adquiriu bagagem nisso e agora vivencia essa ponta de saúde, tanto, né, nos projetos em conjunto. Primeiro, acho que vivenciando um pouco a dor até do seu próprio, né, companheiro, seu marido, e também aí como fundadora de uma rede aí de clínicas. E aí, só para a gente papo, né? Primeira coisa eu queria falar para o pessoal que está nos acompanhando, gente, para fazer perguntas. O nosso time está aqui, está fazendo separando certinho as perguntas de vocês, mandando para e a gente tenta responder na medida do possível, encaixar isso no papo, tá certo? Júlia, então assim, a gente tem falado muito aqui, é um cenário, só para dar um contexto, né? Veio esse cenário de emergência em saúde pública, de isolamento, e aí muitos médicos fecharam o consultório, né? E até mesmo aqueles que não fecharam, aqueles que já estão voltando, eles têm percebido que o volume de atendimentos caiu, né, significativamente. O volume de consultas, para quem opera cirurgias eletivas, basicamente cirurgia eletiva não existe mais, né? Então, a gente percebe que a classe médica, eles realmente estão parando para se reinventar em vários aspectos, né? Seja do ponto de vista de adoção de tecnologia, é algo que a gente vem notando forte aqui na iClinic, né? Seja do ponto de vista de posicionamento de marca, de marketing e tudo mais. E eu acho que a gestão financeira também é algo super importante nesse momento, né? Então, eu acho que isso posto, dado esse cenário, eu queria que você fizesse uma análise até em cima disso, até trazendo aí um pouquinho, né, de elementos macroeconômicos, e aí também, se você tiver algum dado específico do segmento, na simulação, na previsão de redução de demanda, conta um pouquinho para a gente o que você tem observado aí. Eu gosto de iniciar dando um panorama da necessidade de um planejamento estratégico financeiro, né?
Hoje, recentemente, no Infomoney, saiu um resumo de previsão de PIB para o Brasil, que foi revisado. Então, no começo da pandemia, eu fiz uma live, e na live eu falei que a previsão do Goldman Sachs, Itaú, etc., estava em torno de um PIB negativo de -2, -1,9. E agora veio uma revisão que chama atenção para que a gente tenha um planejamento bem forte e estabelecido, que é o que a gente vai conversar bastante aqui, mas as revisões partindo até de o Itaú está já fazendo uma previsão de -4,5% e um Goldman Sachs de -7,4%. E que talvez até o final, quando sair o resultado efetivo de um trimestre, com todo esse bloqueio que você falou, do isolamento e dos impactos econômicos, talvez isso ainda tenha uma revisão daqui a um mês. Então, vamos dizer, a revisão mensal, ela até leva essa questão de ter um planejamento e a necessidade de estar atento a esses indicadores. O PIB, ele realmente já pontua isso. E aí, dentro da área médica, eu acho que, assim, iniciando essa dado, qual é a ferramenta que a gente tem para lidar com situações de crise, de longo prazo, médio prazo e curto prazo? É um planejamento. É um planejamento para tentar entender quais são as possíveis receitas em tempos de pandemia e quais são as possíveis despesas e como gerar até cortes nesse possível cenário. Além de ser um cenário que tem uma Selic desabando, que é um cenário em termos de investidor negativo, então você vai ter que saber lidar, não é qualquer investimento que você fizer vai ter um retorno. Então tem todo um trabalho de estratégia financeira para que você tenha um êxito financeiro nesse momento de crise. Ok? Legal. Então, assim, acho que como você bem colocou, né, todos os áreas, e aí acho que a gente também sempre defende essa bandeira, né, de colocar o médico ali, que tem sua clínica, que tem seu consultório, a gente prega muito essa bandeira, né, de que eles se conscientizem e passem a pensar cada vez mais como empreendedores e empresários. Nesse momento, falando-se de um bom planejamento financeiro, a gente tem diversas estratégias e diversas ferramentas, né, como você falou. Uma primeira ótica é você pensar na receita, a outra ótica é você pensar na redução de custo, enfim, né? E aí outras coisas que a gente vai discutir aqui também, crédito e por aí vai. Mas vamos focar na receita, primeiramente, né? Que eu acho que até é aquilo que eu acho que de bate-pronto é o que os médicos mais pensam, né? É claro que a gente vai falar daqui a pouco a redução de custos também de uma forma eficiente é super mega importante, mas falando de receita, né? Que é aquilo que é mais claro na cabeça de todo mundo, o que fazer, né? E como definir estratégias para potencializar a receita nesse momento de volume reduzido. Ótimo. Seguinte, realmente, potencializar receita nesse momento exige uma estratégia. Por quê? Eu vou tentar pontuar três variáveis importantes. Uma, eu diria, uma questão de recuperação de receitas, e aí a gente vai entrar em relação a glosas e o faturamento em si. O segundo ponto eu vou abordar em relação à questão da telemedicina, como você mesmo já apresentou aí, falando sobre essa ferramenta há 60 dias disponíveis. E a outra questão de alguns planejamentos financeiros que já te geram uma receita operacional, não da tua produção, mas que pode já também gerar um fator, uma entrada, uma receita, né? Então, eu vou começar pela parte específica relacionada à questão de faturamento. O faturamento é uma variável extremamente importante nesse momento. A gente já sabe que ele caiu, de fato, ele caiu em função das clínicas terem fechado, assim, vou te dizer, 100% dos meus clientes que são médicos e clínicas e prestadores de serviço, até os que vão para hospitais, eles estão tendo esse impacto. Alguns menos, alguns mais, vamos dizer, clínicas de exame, essas que geram procedimento muito baixo, caindo, despencando o faturamento. E a contrapartida que surge nesse momento é uma ociosidade. Então, eu sempre falo, tem aquela pessoa que está ali fazendo uma parte administrativa e que no dia a dia, na correria, ela acaba não fazendo todos os recursos de glosa corretamente. Ela não inclui e não revisa uma tabela de convênios que pode estar ultrapassada e que, se ela está cobrando 5 por algum material, ela poderia estar cobrando 10 e que ela simplesmente não atualizou a tabela. Então, ela pode ter essa ociosidade para você conseguir gerar uma receita e fazer
atualizações. Dentro dos sistemas, como o iClinic, existem relatórios de reconciliação. O que de fato foi gerado em relação a todos os exames e procedimentos, o que foi submetido para o seu plano e quais são as respostas disso. Os convênios geralmente têm 60, dependendo, a 90 dias para entrar com recurso. E muitas vezes o médico fala assim, não, eu sei, eu uso, está funcionando. Não funciona bem assim. Eu já entrei em casos de clínicas, de consultoria, onde eu peguei 50%, Felipe, 50% de glosa. O que é uma glosa aceitável? Imagina 50% do seu salário reduzido. E a pessoa não tinha ideia que começava desde o processo inicial, que é a guia física, que estava guardada na gaveta da secretária e que ela não percebeu. Exatamente. Então, pega esse tempo ocioso, faz uma revisão com critério, usa o seu sistema, gera os relatórios, vai atrás das glosas. De 60 a 90 dias, ó, eu dei essa mesma dica há 60 dias, quando começou a pandemia. Quem já fez, já está recebendo. Quem já foi atrás disso, já está. E outra, gente, a previsão são mais 60 dias. Então, vamos lá. Tem mais tempo aí por vir para você ter a sua oportunidade de fazer a sua revisão de glosa, de gerar os seus relatórios necessários e ter uma oportunidade. Faturamento é sempre uma oportunidade. Não esqueça disso, gestor de clínica, médico e médica que sim é um empresário. Eu gostei muito da sua pontuação, Felipe. Quando eles vêm abrir as empresas conosco, eu falo, prazer, você virou um empresário. Mesmo sendo um prestador de serviço. Eu sou residente, eu vou dar um plantão, o hospital só aceita um PJ, ele vem aqui. E assim, prazer, você é um empresário, você tem que saber os seus direitos, os seus deveres como empresário, não se assina qualquer coisa. Exatamente. Eu já vi cliente meu chegando com autuação para falar para mim, olha, eu fui autuado, mas eu não sabia que eu era enquadrado nesse formato. Que eu era uma sociedade simples, pura, e que eu usei um benefício que não podia. Nunca ninguém me contou. Você é um empresário, você vai ter que entender de onde você está situando. Então, vamos lá. Sim, você é um empresário, sim, você está com ociosidade, entre na parte de faturamento a fundo, use todos os recursos do seu sistema, todos os relatórios, e em 60 dias você pode ter uma boa surpresa, tá? Então, primeiro ponto. Dentro dessa questão de potencializar a receita, você falou de 3 pontos, né? A gente acabou de abordar, que é olhar exatamente para o faturamento seu com as operadoras, né? E, de fato, começar a rever isso e resgatar possíveis glosas que o médico tem, não sabe que tem, ou se sabe, ignora, porque na correria, falta de tempo, deixa passar. Agora eles estão com um pouco mais curioso, dá para aproveitar aí. E o segundo ponto ainda dentro disso é olhar um pouco para a tabela que você tem negociada no seu contrato, para o que você tem no contrato é exatamente o que está sendo, né, pago e conciliado ali para você na questão dos honorários, correto? Exato, perfeito. Boa síntese. Você falou, acho que ampliar um pouco a questão telemedicina. Da demanda com telemedicina. Vamos lá. Exatamente. Estamos aí. Fisicamente, a gente teve a limitação, né? Viu uma pandemia, não era se esperado. Então, qual o recurso que foi tocado, né? A gente já sabia, eu já tinha conversado isso com você, Felipe, há um tempo estamos preparando, estamos aguardando o que vai ter para não ser pego de surpresa, mas a pandemia antecipou totalmente essa questão da liberação da telemedicina e ela veio para ficar, primeiro ponto. Eu acredito que ela veio para ficar. E aí implica que, sim, as clínicas que a gente já acompanha, até a nossa própria clínica, eles já, sim, estão utilizando a telemedicina. Você pode usar uma plataforma externa ou você pode otimizar o seu custo e usar a sua plataforma do seu sistema, como é o caso do iClinic e de outros que disponibilizam essas. Essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para você começar a ensinar. Isso eu tive uma discussão com meu marido antes de vir, ele falou, mas pontua isso. A gente tem até desenvolvido alguns podcasts específicos para como é a experiência do paciente. O paciente, ele está ainda preocupado, o que vai acontecer? Mas como que vai ser? É só uma segunda opinião? Não, não é só para uma segunda opinião. Então, assim, a experiência do paciente é outra e ele está com dúvida. Isso implica que você, clínica, você médico, que está disponível nesse tempo, com um pouco mais de tempo, produza material, se coloque nas redes sociais, gere conteúdo informativo. Conteúdo para você se posicionar, como você vai atrair o seu paciente agora online, quem são os médicos que estão no teu grupo médico, geralmente as clínicas, elas têm, né, o corpo clínico, ele está bem posicionado. Recentemente eu fiz uma consultoria num grupo de pediatras de São Paulo, excelentes, com excelentes formações, todas pediatras da USP. A hora que eu entrava no site dela, estava assim, pediatras. Não, gente.
não adianta. É pediatra, com formação na USP, com especialização assim, subespecialização, tem que ter o currículo, tem que saber se posicionar. Dá trabalho, no entanto, dá resultado. E assim, a gente iniciou, e quem entrar e se posicionar e transmitir conhecimento, e aí eu falo, eu não estou pedindo, que eu brinco que isso é o médico, o gestor da clínica, dá 3 passos atrás. Não estou pedindo para você pegar um celular e ficar, oi, tudo bem? Não, não é, eles não fazem isso. Exceto as dermatos que gostam e tem mais isso, vamos dizer, aflorado. Mas o médico, no geral, ele não tem essa intenção. Mas vai vir um podcast, vai vir um conteúdo informativo para o seu paciente, prepara um material... É da mesma especialidade, né? Prepara um material para receber o seu cliente online, o seu paciente online, disponibiliza tempo para você ser uma referência online da sua especialidade, do teu material, do seu conteúdo. Então, o médico vai ter que aprender a se posicionar online. Legal, bacana. E só complementando, além disso, né, outro benefício que a gente vem falando muito grande da telemedicina, né, Júlia, é a expansão do mercado do qual o médico pode atender. A gente ainda tem uma limitação, né, do CRM ali por estado, mas se você realmente atende hoje a sua cidade e aí a demanda realmente está reprimida, reduzida por conta do isolamento, ok, mas com a telemedicina você passa a atender, poder atender clientes de outras regiões dentro do seu estado. Exatamente. Consegue, de fato, começar a resgatar esse volume. Então, esse é um ponto também super bacana. Antes da gente ir para o terceiro, só para não deixar passar batido a questão que a gente tinha falado do faturamento, tá? A Lara Ezedini aqui está perguntando, né, ela falou o seguinte, né, que existe aí, a gente vê um certo comportamento no mercado, sem querer aqui discutir o mérito disso, né, se é certo, se é ético ou não, mas muitas operadoras glosando simplesmente por glosar, sem justificativas claras. Estratégia de fluxo de caixa e tudo mais, assim, isso, infelizmente, em algumas situações é uma prática comum. E aí ela fala, né, mesmo faturando tudo corretamente, será que esse tipo de agora que é um cenário de crise e também, né, as operadoras, em alguns momentos, podem estar por dificuldades ou não, não sei se é o caso, né, porque a operadora nesse caso ela vai na contramão ali do fluxo, mas se você acha que esse tipo de prática pode aumentar nesse cenário de desaquecimento econômico? Olha, na verdade, assim, em relação ao ponto dela, eu acho super válido a pergunta dela. Em relação a pontuar se isso vai aumentar ou não, isso acontece, tá, Felipe? Independente de pandemia ou não, acontece. E eu sempre brinco, porque a contabilidade, ela acaba sendo um pente fino onde eu consigo pegar esse tipo de problemática. Mas, assim, o que a gente fala? O interessante é que eu nunca vejo errando para mais. Assim, 99,99 é para menos. Uhum. A glosa é excessiva e etc. Eu acho que isso já faz parte, muitas vezes, do processo deles e tem que estar atenta. Por isso que eu falo, é uma oportunidade. Agora, devido à pandemia aumentar, não acredito mesmo, porque é o que você falou, os convênios, eles estão sendo poupados, né? Eles não estão sendo acionados. Uma pessoa com problema cardíaco não está indo no hospital, uma pessoa para fazer até um diagnóstico de câncer não está indo para o hospital. Então, tudo isso acaba gerando um lucro para os convênios. Mas também tem a contrapartida, viu, Felipe? Em breve teremos uma demanda reprimida e um sistema com uma demanda reprimida que vai ter um efeito um pouco mais para frente. Também, e somado a isso, eu acho, né, com o aumento do desemprego, então, são mandadas embora, elas perdem o benefício de plano de saúde oferecido pela empresa, portanto, o plano de saúde perde aquelas vidas também. Então, pode ser que aí no médio e longo prazo as operadoras também comecem a sofrer com a perda de vidas, né? Eu acho que isso vai acontecer. Então, só para a gente fechar, a questão de maximizar a receita, Júlia. Primeira coisa, né, atuar em cima do faturamento e recuperar recebíveis. 2, a questão de começar a praticar para ampliar o mercado, para começar a recuperar o seu fluxo de entrada. E o terceiro... Serinha, tem alguns casos que a gente fala que é um planejamento de livro-caixa, onde você pode fazer consultas na pessoa física e dividir o seu faturamento com uma parte na pessoa jurídica, onde você tem um efeito de imposto na pessoa física, dependendo das despesas que você tem, aí depende de um estudo, que tendendo a zero e você conseguindo economizar de fato e isso já gerando um efeito positivo no seu caixa imediato.
Então, esse exemplo mesmo que eu dei das pediatras, a gente fez um estudo e planejou. Olha, vocês vão receber dessa forma. Quem sublocava também já foi colocando no livro caixa das pessoas. A gente fez um planejamento em grupo. E aí você já vê o resultado disso imediato, porque você não paga imposto e gera sobra um dinheiro para você. Então, essa questão do planejamento tributário. Então, aí a gente já está entrando numa seara de planejamento tributário, né? Então, é isso que você está falando. E aí também, né, para reforçar aqui para o pessoal, existem maneiras, dependendo de como você se enquadra, do processo que você faz, fazer uma divisão, de repente, né, faturar coisas na pessoa física, faturar coisas no CNPJ, de repente mudar o enquadramento do qual a sua empresa, o seu CNPJ está, exatamente para que você tenha ganhos aí e evite pagar... Não pagar, porque parece que a gente está... Né, otimizar a palavra. Exatamente, né? Dentro, né, da legalidade, do que permite a legislação, você otimizar os tributos que você tem que pagar. É isso, né? Exatamente. E a questão é que eu falei essa de um planejamento de livro caixa, mas como você mesmo disse, tem benefícios da esfera federal que podem chegar até 5%, 7% de redução do pagamento da sua alíquota efetiva, em termos percentuais, pode chegar até metade do pagamento do seu imposto. De repente, a sua clínica está toda enquadrada, ela só não usufrui do benefício, ela não sabe disso. Se você sabe, no próximo trimestre você já pode utilizar. Então, assim, tem ferramentas que são imediatas e de impacto relevante que já vai gerar uma sobra. Não é uma receita, não é uma receita operacional, não vem do seu produção médica, mas vem de uma otimização do pagamento dentro da lei de impostos mais otimizados. Nunca ilegal, mas mais otimizados. Legal. Júlia, eu quero mudar um pouco para redução de custo, redução de despesa, tá? Mas antes disso, tem perguntas aqui interessantes aí no que compete a questão do faturamento. E também tem uma pergunta interessante da Dani a respeito de precificação de cirurgia e tudo mais, que está dentro dessa temática de otimizar para a receita, tá? A Cláudia Cleto pergunta qual a porcentagem aceitável de glosa sobre faturamento. Na verdade, aceitável seria 0, né? É o que a gente busca. Mas, assim, você encontra geralmente uma média de glosa, quanto é percentualmente? No 1%. Então, mas hoje a média é maior que isso. O que vocês fazem é entrar para tentar convergir para esse máximo de 3% ali, é isso? Exatamente. Uma glosa de 3% é uma glosa, vamos dizer, dentro de um desvio padrão ali, a pessoa pegou uma vírgula errada de um número específico na hora de passar, colocou um SADT errado, que é um termo específico de uma consulta, fez alguma troca. E aí ela recebe a glosa e é restituída, sempre pensando que o processo está otimizado. Uma extrema que eu falei dos 50%, que eu tive um caso que eu peguei extremo, é o que eu encontro no mercado quando eu vou fazer uma consultoria em torno de 10% a 15%, e aí a gente tem que chegar em 3%. É exatamente o dado que a gente tem aqui, né? A gente fez uma pesquisa também, perguntamos para mais de 10 mil usuários da nossa base e a média convergiu ali para algo... A gente não setava o número especificamente, mas setava faixas. E todo mundo respondeu entre 10 e 15. Então, quer dizer, aqueles que têm consciência de quanto indicaram isso, porque a gente também encontrou muita gente que não fazia... Isso! Perfeito. Qual era o percentual de glosa deles? Né? Eu já cheguei a entrar em clínica e falar assim, não, eu 0 de glosa. Zero? Deixa eu dar uma auditada nessa glosa, assim. Aí vai variar entre 10 e 15. Quando a pessoa fala 0, eu já falo, não sabe o que está dizendo. Se ela falasse pelo menos 3, eu acreditava, mas 0 é impossível. Tá. E aí, só a pergunta da Dani, né? Ela está perguntando qual que é a melhor forma de trabalhar valores de cirurgias e otimizar isso, né? Porque ela falou que geralmente isso é uma verdade, né? Os profissionais acabam realmente otimizando e tendo um modelo de pagamento meio que tá muitas vezes à vista, em que o paciente ele não tem condições ali, né, de arcar com aquela responsabilidade. E aí, se você de repente parcela, isso pode, na verdade, você vai, né, prolongar os seus recebíveis ao longo do tempo, ou então você vai ter que pagar uma taxa para antecipar isso e tudo mais. E a gente pensando que a gente pode aí caminhar por um cenário, né, de crise econômica, com redução do PIB e aumento do desemprego, como você colocou, vai ficar ainda mais difícil para os pacientes, de repente, né, prometerem a realizar um procedimento ou outro. Então, você já deu uma olhada e também faz alguma coisa em relação à precificação e à maneira de cobrar? Isso, a forma de pagamento você tem 2 formas. Se for via convênio, eu venho conversando bastante, existem até softwares, bastantes empresas já trabalhando, eu acho que você até fez uma live com uma pessoa sobre antecipação de recebíveis. Então você tem 2 formatos, ou no particular,
E aí você pode trabalhar com formato parcelado, de 3, 4 vezes. Aí o que eu indico? Que você faça via cartão de crédito, que te dá uma segurança via esse processo de parcelar no cartão. Ah, eu pago uma taxa? Paga, mas a questão do risco está transferido. Por que eu falo isso? Porque eu já peguei muito... Ah, eu paguei em cheque e o cheque devolveu. Exatamente. Então, assim, é melhor você ter até o seu parcelamento no cartão de crédito de uma consulta particular, ou não de uma consulta, de exames, coisas que têm um maior valor agregado, cirurgias, ok. Eu posso faturar à vista e descontar. O médico não usa muito essa questão do desconto. Eu não vejo isso nas clínicas de utilização para fluxo de caixa, para desconto. O que eu vejo mesmo mais do médico, ele tem um fluxo, geralmente, porque assim, os convênios, o que uma clínica tem? 80% de convênio, 20% de particular, às vezes tendendo para até menos para o particular. Ou tem aqueles perfis de, vamos dizer, cirurgião plástico, 100% particular. Aí é diferente. Mas o convênio, ele te paga de 60 a 90 dias. Então, você foi lá, produziu, mandou toda a documentação, recebeu em 30 a 60. O começo, quando você abre, você tem esse delay, né? Que você demora para receber. Mas depois cai todos os meses. O giro já está ali. E o médico, muitas vezes, às vezes a clínica dele, a pessoa física dele até consome um pouco de caixa, porque eu sou radicalmente contra, tá? Mas isso acontece muito. E aí ele põe a pessoa física, a produção dele, para equalizar a conta. Então, assim, eu não vejo muito médico usar recebíveis e eu também não recomendaria. Eu recomendaria um planejamento. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta objetivo. Se for particular, parcela, não usa cheque, que eu acho que dá problema. Se for um convênio, já entra num fluxo e vai fazendo 60 dias. Aí, eu tive aquele mês específico que eu vou fazer antecipação. Você pode usar alguma ferramenta que tiver, algum desconto, mas eu te diria para não ir via desconto de recebíveis. Tá, e do ponto de vista de cobrança via cartão, né? Claro que isso pode ter uma taxa, eu acho que fica também a dica para o profissional, para o médico, modelar essa taxa, se ele vai assumir toda essa taxa, se ele vai repassar a taxa do parcelamento também para o paciente, que às vezes o paciente ele tem a ciência que ele vai pagar um pouquinho a mais de juro, mas enfim, ele vai fazer a cirurgia plástica que ele quer, ele vai fazer o procedimento que ele quer. Tudo chegar a algum modelo em que o médico assume, né, parte desse custo. Geralmente a gente chama isso que é o pricing, a precificação. O cliente não entende. Se eu chegar e falar o seguinte, olha, a minha cirurgia é 10 mil, mas em 10 vezes eu vou colocar um juros. Ele prefere um pacote, é assim ou assim. Ele se sente, navega mais fácil nesse sentido. Mas eu acho que transparência sempre é positivo e aí você vai lá e põe o seu preço específico. Ótimo, maravilha. Júlio, vamos falar então de despesa, né? Então, despesa, e aí uma das coisas, né, talvez mais diretas para a gente fazer é a redução de custos, mas a gente se vê muitos médicos perdidos sem saber o que cortar, o que priorizar. Por onde começar. Então, também queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, por favor. Tá bom, então eu vou pontuar como eu fiz de receita, a gente falou de 3 itens, né? Agora eu vou falar de despesas, vão ter mais itens, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente vai falar é em termos de pessoas, de quadro de funcionários, porque em termos percentuais, a maior despesa que tem dentro de uma clínica médica. Depois disso, a gente vai falar de contratos com alguns fornecedores, por exemplo, aluguel e etc., que é um caminho também que tem que ser feito os cortes. E outro, entra novamente a questão de planejamento tributário. E então, e também tem em relação à questão de custos, uma parte de manutenção que eu vejo muito, eu uso esse termo, que é como eu vejo quando eu estou lá, são ralos financeiros. A questão da manutenção também, e aí eu vou falar de equipamentos, que também é uma oportunidade de corte de custos. Então, vamos começar pela essa questão de pessoas. Gente, há um assunto delicado. É um assunto que, se você conversar com a equipe nossa aqui da Meet Focus, vai estar todo mundo falando assim, eu respondo o dia inteiro o WhatsApp disso, sobre as medidas provisórias que começaram. Mas não tem como. Tem que passar por esse ponto, tem que rever. Minha clínica está com ociosidade? Qual é o nível de ociosidade dela? Qual está sendo o impacto que a gente já fez na receita? Como que está a minha receita? O que eu vou poder fazer? Então, eu começo com uma revisão da ociosidade. Isso é um indicador extremamente importante em tempos de crise e fora de tempos de crise, tá? E quadro otimizado de pessoas é extremamente importante sempre estar acompanhando. Então, colocando nesse ponto, o que é a primeira ação que a gente tem que fazer? A equipe está enxuta?
Não, ela não está tendo ociosidade. Então, vamos redesenhar o modelo. Se são pessoas que estão ociosas pelo atendimento, pelo front com o paciente, eu acho que a primeira dica que eu dou é uma redução de carga horária, que tem essa MPA 936, que fala tanto de suspensão ou redução de jornada. A gente usou, vários clientes usaram. A princípio, ninguém quer cortar, né? Então, Ninguém quer cortar. Então, você começa fazendo essa avaliação. quadro, né? Isso. A primeira avaliação, qual foi o primeiro caminho que os clientes nossos usaram? Foi dar férias. Vamos aguardar um mês. Então, hoje, na atual circunstância, as pessoas já usaram essa primeira ferramenta, já deram férias. Se alguém não usou, é um formato. Aí o segundo posicionamento é, férias eles voltaram. Você pode fazer um banco de horas razoável. Não dá para fazer muito, porque depois ela não tem como compensar. Então, você faz mais um pouquinho. Terminou, porque já tem gente que já passaram, clientes nossos que já passaram por essa etapa. Já deu férias, já deu um pouco de banco de horas. Ok, ainda a demanda está muito baixa, reduz carga horária. Vai para essa lei. E teve muito questionamento. E se depois eles voltarem atrás? Isso não é um risco jurídico? Aí eu vou perder dinheiro com um advogado. E eles fortaleceram essa medida, teve essa questão agora, deram um ok, isso foi bem discutido com o meu responsável técnico aqui, com os nossos contadores, o Rodrigo é o nosso contador também aqui, falando, Júlia, não precisa apresentar para a questão não dos convênios, do sindicato. A maior dúvida é o sindicato. Como o sindicato vai reagir perante toda a situação. Então, tudo isso foi gerando um cenário onde as pessoas se sentiriam mais seguras. Que eu vou te falar o estágio que já tem de alguns clientes nossos. Então, já passou pelas férias, já passou pelo banco de horas, já fez a redução de carga horária e ajustou o horário da clínica, tá? Que aí ficaram 6 horas, ajustou já, diminuindo de 3 a 4 horas de carga de funcionamento da clínica. E aí, só para deixar claro, com a redução de jornada vem a redução de salário, né? E aquela coisa, né? Isso. A sua equipe, obviamente, a redução de salário é algo que ninguém quer, mas entre, né, as pessoas serem desligadas e perderem o emprego, ter um salário reduzido, é aquilo que a gente vem falando de um esforço coletivo, né? Todo mundo cede um pouquinho para que ninguém tenha que ser desligado. É isso, né? Então, acompanhado da redução salarial por tempo determinado, correto? Correto. E aí, qual o estágio que alguns já estão nesse momento? Olha, eu já fiz todas essas etapas, já fiz a redução de salário, ainda continuo com extrema ociosidade, o meu paciente não está retornando ao consultório. O que eu vou fazer? Tem gente já pedindo suspensão, que pode ser até por 3 meses, onde a pessoa vai para casa, não recebe salário, a empresa, ele ainda tenta fazer essa medida para resguardar os empregos. Então, ainda tem esse formato. Qual um outro formato que já entra em linha de créditos? Saiu uma medida onde você pode financiar somente a folha de pagamento. Tem clientes usando também essa medida. Aquela questão até dos 2 salários mínimos, né? É isso? Isso. Exato. Que geralmente chega muito próximo até essa questão das recepcionistas, o que ajuda. Então, é um formato, essa é uma linha bem utilizada pelo cliente que é dono de clínica. Então, essa... Pode falar, perdão. Pode concluir. Não, eu queria só que você desse um pouco o caminho exatamente para que os médicos, né, os donos de consultório, faz para conseguir isso, né? Porque, na verdade, é uma incentivada pelo governo federal, só que ela tem utilizado alguns bancos privados para distribuir essa linha de crédito, né? E sempre atrelada ao que você falou, a folha de pagamento. Então, na prática, vai ficar um crédito, é uma finalidade específica, que é depois ele, na recuperação, ele vai, né, amortizar essa dívida ao longo do tempo, né? E o requisito é que esse crédito ele se limite, né, até 2 salários mínimos por colaborador, certo? Então, o salário mínimo hoje está R$ 1.000 e poucos, né? Então, se de repente aquele colaborador ganha 3 mil, né, o médico ele vai poder pegar 2 mil e pouquinho desse crédito para pagar, e aí a diferença ele pagaria com caixa da clínica. É isso, né? Isso, Felipe. E o que eu quero te dizer em relação a operacionalizar, eu acho que é interessante esse ponto seu, é que está sendo simples. Por incrível que pareça, ela não é burocrática. Você precisa estar fazendo o pagamento da sua folha naquele banco. Certo. Essa é a primeira regra. Então, por exemplo, os funcionários da Meet Fox recebem no caso a gente recebe pelo Inter, tá?
pelo Inter, mas vamos colocar a gente recebesse pelo Bradesco, que é um que eu vi que já liberou um crédito para um cliente nosso. A folha dele, ele foi lá e enviou os olerites dos funcionários dele. Essa foi a documentação do suporte e ele recebeu a linha de crédito. Legal. Foi prático. E não está sendo. Pelo que eu lembro que o governo anunciou, na verdade, o crédito ele já vai direto na folha de pagamento, direto na mão do funcionário. Passa no caixa da empresa, correto? Exatamente. Então, não está burocrático, é uma linha interessante, tem um custo bem mais barato, e é um momento, se você não quer reduzir, está tendo uma demanda, manter os 6%, manter, né, essa questão das 6 horas, não quer fazer a suspensão do contrato, mesmo para uma questão social, a qual eu acredito fortemente, tá, Felipe? De uma questão social, é uma linha de crédito disponível e que está sendo subutilizada. Esses são os dados, tá? Ela não está sendo tão utilizada. E geralmente, é claro, né? Cada banco, eu imagino que ele modela o crédito baseado no perfil do cliente e tal, mas geralmente estão se falando em prazo de carência e depois quantos meses para amortizar isso? Eles estão, vai variar de banco para banco, mas eles estão dando uma carência e aí eles podem fazer. Hoje, que eu vou até trazer isso um pouquinho mais para frente, está saindo uma linha de crédito bem interessante que é complementar a essa, que é a 944, que é complementar a da Folha, onde eles estão liberando para pagamento em 36 vezes. Uhum. Esse novo crédito, com limite praticamente até 100 mil, já não está mais vinculado somente à Folha, é um adicional. E é uma nova linha de crédito e ele está com juros baixíssimos, em torno ao ano de 4,2%. O que é interessante? A semana passada eu estava com uma cliente que eu falei, deixa eu revisar todos os seus contratos de empréstimos via financiamento de equipamentos, que isso é comum em clínica, né? E aí eu peguei, isso atém-se a essa informação, a 7, que é custo efetivo total dos juros. Ela falou assim, eu acho que eu pago uns 2% ao mês. Quando eu fui ver, ela estava pagando 5,5% ao mês. Essa linha que eu acabei de te falar, que está disponível junto com a linha da folha de pagamento, que saiu ontem, ela está falando em 4,25% de 7, de custo efetivo total, de 4,25% ao ano. Uhum. É uma oportunidade. É legal, né, Julia? Até depois a gente pode aprofundar nisso, até porque assim, né, a gente está vivendo um cenário em que a Selic tem, né, despencado, a gente tem uma Selic num patamar nunca antes visto na economia brasileira, que agora está em 3% ao ano. Então, realmente, né, com a Selic mais baixa, a taxa de juros na ponta, a tendência é que ela baixe também. Então, essas operações de crédito, elas ficam mais baratas e aí é uma oportunidade para que os médicos se alavanquem, né, os consultórios, as clínicas se alavanquem em cima disso. Então, eu já tive grupos de radiologistas me procurando que eles querem financiar equipamento com esses juros agora. Exato, legal. Bacana. E até eu estava vendo uma entrevista ontem, a gente não tem muitas informações ainda, mas era uma entrevista do Guilherme Afif Domingos, né, que é um secretário especial do Ministério da Economia. E ele estava falando que o Ministério da Economia, junto com a Caixa Econômica Federal, está nesse exato momento, né? Porque assim que aconteceu a crise, né, eles anunciaram um monte de pacotes, né? Então, pacotes para salvar o micro e pequeno empresário, pacotes para salvar as grandes empresas. Agora eles estão discutindo pacotes para ajudar as empresas de médio porte, né? Que reclamaram, que ficaram ali meio que num hiato e não tinham produtos auxílio, né, projetados para elas e em paralelo, né, ele falou que a Caixa Econômica Federal já está estudando opções alternativas de crédito para profissionais da saúde, sendo eles médicos, audiólogos, fisioterapeutas, que é realmente um grupo de profissionais que foram impactados de uma forma grande agora com a redução da demanda. Então, acho que logo também, além dessas duas que a gente já falou, né, que é a questão o auxílio da folha e essa que você colocou agora, eu acho que muito em breve vai ter novidade aí também. Específico, excelente, isso mesmo. Então, vamos retomando a questão do custo, né? Que a gente falou das despesas. A gente já falou das pessoas, então tem algumas etapas que elas podem seguir, tem essa linha de crédito para quem não quiser fazer suspensão. Então, acho que revisão do quadro de funcionários é extremamente importante, o primeiro. Segundo, revisão dos fornecedores, começando pelo aluguel. O aluguel é um contrato e você entra em contato com o seu, né, quem disponibilizou, se é o proprietário direto, se tem algum intermediário, você entra, conversa, negocia e pede prazos de 2 a 3 meses, e isso vem acontecendo com frequência e tem tido um bom resultado e as pessoas têm conseguido. Então, negociação, revisão, um e-mail, um contato importante.
só queria só falar uma coisa que a gente estava conversando um pouco da linha de crédito e disso. O planejamento, gente, é uma palavra-chave. Você precisa saber, para você saber os impactos. Então, assim, ó, eu vou reduzir, tive essa redução da receita, agora eu vou ter via qual vai ser a minha estratégia para as pessoas, como eu vou tratá-las, depois como que eu vou fazer com meus fornecedores, então primeiro o aluguel, depois disso entra revisão de todo o prestador de serviço. E posso te falar uma coisa? É um momento único para você fazer isso, porque a chance de adesão à sua solicitação de redução é muito maior. E aí você faz. Quando eu faço uma consultoria fora de tempos de coronavírus, o que acontece? Eu já faço essa revisão e a gente encontra várias oportunidades. Nesse momento, mais ainda que você consegue negociar. Mas a gente chega a negociar taxas de agência de marketing. Ah, mas eu faço 3 posts e aí eu tô pagando 2.000, 2.800, 3.000 para fazer os posts. Cara, reduz post, conversa, faz outras coisas, faz você seu próprio material. Reinventa soluções econômicas para a sua clínica, junto com sua administradora. As pessoas também estão abertas para isso, para você pensar em formatos diferentes para você fazer a redução. Em relação também à questão dos contratos, algumas outras oportunidades são relacionadas à questão que é um ponto que eu vou colocar junto com o fornecedor. A manutenção. Eu trato geralmente ele à parte, mas eu vou colocar ele junto. Legal. Gente, bacana para adicionar também, então. Fala aí. Isso. A manutenção. O que acontece? Eu chego para... vou entrar numa clínica de uma parte de cardiologia. O cardioversor. Eu só faço manutenção. Eu não sei porquê, Felipe. O pessoal tem um apego com... Só faço com aquele meu prestador de serviço lá do Rio de Janeiro. Não, porque ele entende. E eu mando ele de avião para o Rio de Janeiro. Aí ele faz a revisão, volta para mim. A revisão do negócio é quase o preço de um novo. Aí eu falei, nossa, mas por que você... Não, porque sempre foi assim. Gente, esquece o sempre foi assim. Cota. Aí a pessoa fala assim pra mim, Júlia, mas é fácil falar. E aí que entra, e aí eu vou colocar, né, o meu ponto de ser uma empresa especializada, o ganho de tempo. Eu tenho a contrapartida. Óbvio que eu preciso saber que isso está com toda a questão da Anvisa certinho, que o fornecedor que a gente está cotando também atende às especificações que precisam. Não estou pedindo para você trocar por alguém que não está em compliance com o que tem que ser com as normas da Anvisa. Mas existem inúmeros fornecedores, gente. A coisa é tão rápida que em 3 anos tem gente... A pessoa fala, mas 3 anos que eu já faço isso. Sempre foi assim, deu certo. Tá, mas cota um aqui na sua região, cota um outro, conversa com o seu amigo médico, que também tem um bom fornecedor. Essa troca de experiência gera muitas vezes economia. Esse cardioversor que eu te dei o exemplo, ele estava a R$5.000 a manutenção dele, sendo que a gente achou um fornecedor local, todo estruturado, que atendia hospitais da região de Campinas, por R$1.500. Então, quer dizer, não precisa esperar uma pandemia ou até mesmo uma consultoria. Pega as dicas aqui da live e vai atrás de solucionar esses problemas de cotação. Isso em multinacional, como você mesmo falou, Felipe, que tenho 12 anos de multinacional antes de abrir minha própria consultoria. Eu vim de uma empresa alemã chamada Bastro, onde é uma escola financeira. Uma escola. Não existe nenhum protocolo de novo fornecedor sem pelo menos passar por 3 cotações. E tem muito assim, mas ele é amigo da secretária. Gente, esquece a amizade, é profissionalismo. Essa vai ser a minha palavra final. Tem planejamento, profissionalismo, bons sistemas. Tecnologia faz milagre hoje. Então, tem que usar os recursos que você tem em mão. E vocês têm muito recurso. Aproveite esse tempo mais ocioso para utilizar. Então, encerrando esse ponto de custos. Os fornecedores, aluguéis, contratos de agência, etc. Mais essa parte de manutenção que dá um bom ralo financeiro. Legal. Falando de manutenção, então, só o meu ponto para adicionar, a gente também vê, Júlia, clínicas, consultórios com sistemas de tecnologia muito antigos, né? E que são sistemas, na verdade, que não tinham conectividade com a nuvem. Então, para esse sistema rodar, o médico, as clínicas, elas têm que manter uma estrutura de TI muito parruda ali, ela tem que ter um servidor local dentro da clínica, diversos computadores, esses computadores interligados em rede e por aí vai, o que também gera um custo de manutenção em TI muito grande, né? Que também, né, hoje, e aí falando um pouquinho da gente, né, com softwares online em nuvem, você reduz, né, a necessidade de você ter uma infraestrutura de TI Exato. pesada, ela praticamente deixa de existir.
Então, também eu acho que esse é um ponto para mexer, né? E aí eu não vou falar só de iClinic, não, mas realmente, se você tem sistemas legados, isso provavelmente te gera um custo de manutenção de infra de TI. Se você migra para a nuvem, além, né, de modelos como é o nosso de assinatura, você não vai ter que fazer altos investimentos a priori, e caixa nesse momento é super importante, você simplesmente vai pagar mensalidades, um preço muito menor, você vai ter que deixar de ter esses custos de manutenção pesada de data center, de servidor, né, e técnicos, porque isso dá pau, aí às vezes você tem que chamar um médico, um profissional, você vai ter que pagar uma visita e por aí vai. Então também acho que tem oportunidade aí. Sim, é um ponto para agregar e eu já vi estragos com servidores, viu? Estragos financeiros. De sentido, tô ali e tá pagando, e tem aquela pessoa que se diz técnica daquilo e que entende muito, e que ela cobra R$ 2.000 para ir lá na clínica, por cada visita. Então, assim, sim, essa questão da nuvem é um ponto, sim, relevante de ralo financeiro dentro de uma clínica. Você falou de estrago, você falou do financeiro, eu pensei em outro estrago, que é muitas vezes perda de informações. Exato. Também e muito, né? Júlia, então vamos lá. Daí falamos então a questão, né, de custo de ocupação, e revisão de fornecedores e manutenção. Exato. Tá. E o último, a gente já falou um pouco sobre a receita, ele tem impacto também na questão da despesa, é a questão do pagamento dos seus impostos. O que eu quero dizer de pagamento de imposto que pode ser, além da gente enquadrá-lo corretamente, deixar o cliente otimizado, ele tem um ganho de imediato, mas existe uma que recentemente a gente está sendo muito acionado, quando você pagou erroneamente o imposto, quer dizer, a mais, você não era otimizado, você pode usufruir os 5 últimos anos. Você pode entrar com um pedido administrativo, dependendo do caso, e aí exige uma análise, para você solicitar isso para o fisco. Você pode tanto abater a diferença. Não é ressarcido, né? Mas vira crédito de futuros impostos que você vai ter que pagar, é isso? Existem 2 formatos. Você pode, e isso é muito comum, tá? Dentro de multinacional, então, existe um exército para fazer a parte fiscal tributária de uma multinacional. Na área médica não existe. Tá? Existe contadores especializados, existe a Fox, aí eu vou colocar meu ponto. Mas o que eu quero te dizer o que acontece? Quando você paga mais, essa diferença, você pode retroagir e você tem 2 formatos. Ou você começa a bater imediatamente, entra com pedido administrativo e começa a bater do seu imposto, você já não paga o imposto no outro mês, se você paga mensal ou trimestral. Ou você pode esperar e fazer essa solicitação via um crédito único, tá? O que acontece? O médico, a multinacional, que tem um perfil muito mais agressivo e é acostumado, Felipe, eles pedem para começar a bater imediatamente. Então, se eles tinham, sei lá, 1 milhão de imposto para pagar, eles já começam a usar e não pagam nada no primeiro mês. O médico tem essa restrição, e te falo 100% dos casos. Ele fala, mas e se eu abater e depois a Receita não entende que eu tenho direito? Então, ele tem essa restrição. O que o médico faz? Geralmente, ele pede para que receba o crédito único. O que eu acho totalmente razoável e seguro. Então, ele recebe. Mas só para você ter uma ideia, teve um grupo nosso de oftalmos, 3 oftalmos da região aqui, que a gente atende, que nesse momento da pandemia, olha que delícia de notícia, eles receberam na conta deles 1,2 milhões de reais de crédito retroativo. Olha só, de crédito. Crédito, assim, uma tacada na conta deles. Eles estavam tão emocionados que eles têm uma equipe enorme que ia ser encerrada, a parte de exames, né? Foi o começo da pandemia, foi na primeira semana da pandemia, eles receberam crédito de 1,2 milhões na conta deles. Bacana. Júlia, tem uma pergunta... Então, isso é importante. Até relacionada a isso, né? Essa pergunta que a Lara pergunta, relacionada ao sistema ESC, SESI e tudo mais. Esse tipo de imposto, você pode olhar para ele de alguma maneira de forma a reverter isso em crédito? Quais são os impostos mais comuns que você realmente pega consistentes, que você consegue reaver isso? São impostos da esfera federal, são os mais consistentes. O da esfera municipal, que para a prestação de serviço que é do médico, que é o ISS, ele é mais difícil de ter essa tratativa, porque a lei varia de município para município. E, na verdade, a gente é bem atencioso em relação a utilizar esse benefício, porque ele tem, muitas vezes, interpretações distintas. E a gente já recebeu muitos clientes sendo autuados por utilizar no passado e vieram com a gente para organizar a casa. Então, assim, se você me perguntar hoje, a linha mais fácil é a linha da esfera federal, que são créditos... Imposto de renda. Exatamente, PIS, COFINS, que quem está no lucro presumido seria essa questão do imposto trimestral,
E aí, se você está pagando uma alíquota efetiva em torno de 15% e faz exames, procedimentos, você teria essa oportunidade de ter uma otimização. Mas eu vou ser bem sincera, Felipe, varia, tem que estudar caso a caso para entender qual é a oportunidade que tem. Tá, e aí beleza, então você falou ISS é municipal, então também, né, tem várias interpretações, depende da legislação local. E só para responder aqui a pergunta da Lara, esses impostos de folha, principalmente esses do Sistema S, que é SESC, SESI, mas eu nunca tenho restrição em cima disso. Não, esses de folha são mais difíceis também. O que teve para folha foi um incentivo, né? Que é a que a gente conversou, que você poderia fazer um financiamento ou postergar o FGTS. Parcelar. Não teve desconto, teve parcelamento. E também é uma ferramenta que você pode conversar com o seu contador e solicitar esse parcelamento. E para quem está no Simples Nacional, que algumas clínicas menores estão no Simples Nacional, tem também como fazer o postergamento do pagamento de um INSS. Então, tem ferramentas, mas você precisa conversar com o seu contador. Tá, beleza. Júlia, temos 4 minutos, né? Então já falamos aqui de receita, já falamos de corte de custo, já falamos um pouquinho de crédito. Eu queria falar um pouquinho de regime tributário, assim, né? É claro que vai depender da especialidade, se é o médico sozinho, se é um grupo de médicos, se opera faturamento. Mas o que você tem visto, assim, e quais são alguns macetes que você vê que geralmente o pessoal nem se atenta e se ele pensasse um pouquinho, fizesse um planejamento melhor, ele poderia se enquadrar em algum regime ou outro e tirar benefício disso. E aí, essa pergunta que também encaminhar para o encerramento e deixasse uma mensagem para quem quer começar, como dar os primeiros passos, seja sozinho, seja buscando ajuda e por aí vai. Eu acho que a primeira coisa, e olha o seu cartão CNPJ. Olha lá como que é a sua, né? É como se fosse o seu RG da sua empresa, seu cartão lá, CNPJ. Vê como você está classificado. Oi? Vê se é isso? Oi, Júlia, tá me ouvindo? Oi. Deu uma paralisada. Tá, não, eu tava perguntando, você falou, né? Olhar para o seu contrato social, olhar para o cartão CNPJ e ver se é uma empresa limitada, um serviço. Isso. Exatamente. E acho que eu vou deixar 2 dicas que a gente está encerrando. Eu só queria deixar 2 dicas. É o seguinte, se você é simples consulta médica, a hora que você olhar, tá como simples consulta e você faz exame e procedimento, está errado e você tem direito a... Não é que está errado, você não está otimizado. Se você faz exames e procedimentos, está como simples consulta na sua atividade principal, você não é otimizado. Então, aí está uma dica importante. A segunda dica é, se você faz recebimentos, né, tem paciente final, se você está num coworking médico, se você está numa sala alugada, use o seu livro caixa. Todas as suas receitas e suas despesas para você pagar menos imposto. Então, seriam essas 2 dicas para vocês em relação a planejamento tributário. Legal, bacana. E assim, né, só falando que isso, gente, o sistema tributário brasileiro é algo extremamente complexo. E eu acho que na saúde não é diferente. Então, entender toda essa bagunça muda de uma hora para outra é realmente complexo e requer um especialista. Então, acho que aí fica a recomendação para vocês, né, procurarem consultorias, planejadores tributários e tudo mais. Tem muita gente boa especializada nisso, certo? E aí, Júlia, mensagem final, temos 2 minutinhos aqui. Para quem quer começar, né? O que mais que você fala? O que você recomenda? Eu queria deixar um direcionamento de planejamento. Faça um fluxo de caixa projetado. Fiz todas as minhas receitas, que eu imagino que eu vou ter até dezembro, fiz todas as minhas despesas, eu reduzi, consegui. Projeta isso, vê se você vai precisar de uma linha de crédito, que a hora que você fechar vai dar geração negativa ou positiva de caixa. Se der negativo, vá atrás de uma boa linha de crédito. Não entre na sua pessoa física, pelo amor de Deus, que ainda não tem esse efeito aí da Selic na tua pessoa física. Aí vai pagar juros altos ainda. Então, usufrua das linhas que estão ali se você fizer esse planejamento. Então, seja planejado, profissional e projete seu fluxo de caixa até dezembro. Seja planejado, profissional e... de fluxo de caixa. E só um ponto, dá para você fazer isso lá no iClinic, que é projetar as suas despesas ali. Boa. É isso, gente. Eu acho que a intenção é exatamente a gente trazer um pouquinho de conhecimento. Isso é só o começo da jornada. Na medida em que vocês começarem a se aprofundar, vão surgir dúvidas, né? E aí a gente também aqui na iClinic tem uma série de materiais para ajudar vocês e a gente tem uma série de parceiros. Focus é um grande parceiro nosso também para poder ajudá-los daí de uma forma, né, mais especializada, mais perto, com mais atenção, esse tipo de coisa em todos esses aspectos que a gente falou.
né? Receita, despesa, controle, receita, despesa, crédito e planejamento tributário. Eu acho que, Perfeito. né, Júlia? Eu queria só agradecer, Felipe, também a oportunidade e falar que eu ficaria aqui conversando com você mais umas 2 horas, a gente trocando as informações, mas a gente tem um tempo limitado, mas foi muito bom. Exato. Agradeço. Tem uma pauta aqui grande, né? E em cada um desses tópicos, eu acho que dá para descer, a gente fazer uma live específica para cada um deles, né, Júlia? Mas eu acho que faltam oportunidades. Espero estar com você muito em breve. A gente pega um tema desse, depois, baseado aí na reação. A gente teve muitas perguntas hoje, muito curioso isso, até para reforçar o tanto que esse tema é relevante, né? Eu até notei um volume de perguntas e interações muito até maior que a média. Então, Engajamento, né? às vezes aqueles temas mais recorrentes, e a gente cria uma pauta exatamente para descer em profundidade nisso aí, tá? Eu À disposição. mando um abraço aí para a sua equipe, né, que a gente também já teve o prazer de conhecer, de estar junto aqui no nosso escritório em Ribeirão, e vamos ver se a gente faz mais lives dessas em conjunto. Perfeito. Gente, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só para avisar, essa live vai estar disponível no IGTV, tá? Então, se você achou interessante, quiser indicar para um amigo, vai ficar lá no nosso IGTV. Também isso vai virar um podcast e vai para o nosso canal do Spotify, do iClinic Podcast, tá certo? Então, a gente está junto de novo na semana que vem. Logo, logo a gente está divulgando os temas e a gente espera ver vocês novamente. Obrigado, boa noite para todo mundo.